primeiramente, agradecer ao Rodolfo a gentileza de provocar a gente a essa discussão. E não é simples, não é fácil, tá? O tema ESG é um tema novo, polêmico, e hoje é a sigla mais falada das galáxias. Tirando, claro, falta de talentos. Então, esse é um ponto bem crítico, bem tradicional, né, que hoje permeia aí as discussões, mas que é relevante como gestão de pessoas, como companhias, e a gente está olhando negócios, né? Então, a gente sai da caixinha, do quadradinho de RH e olha negócios, e o quanto tudo isso impacta realmente as empresas, as pessoas. Então, é um tema também que é tese para ficar um dia falando disso, mas a gente vai procurar trazer para vocês alguns spoilers, algumas informações. E, é claro, se não entrou na agenda ainda das empresas onde vocês trabalham, está atrasado já, porque não tem saída e precisa conversar sobre isso. Então, nosso caminho é falar um pouquinho sobre o impacto do ESG nas empresas. Então, a gente pode trazer, primeiramente, que quando a gente fala ESG, 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 a gente está falando da mesma coisa, então a gente se entende já muito bem sobre isso, tá? Fiquem bem tranquilos. Mas tem uma história, então, para a gente pensar primeiramente só no nivelamento, essa história começa em 1994, quando o John Elkinson lançou um livro chamado Canibais com Garfo e Faca, extremamente disruptivo para a época, mas ele trouxe uma mensagem de que havia algo de errado e que era necessário as organizações olharem para outros fatores além do financeiro, além da lucratividade. E ele criou o conceito do triplo bottom line. Então, planet, people e profit. Lucro, pessoas e planeta. E esse conceito do triplo bottom line, ele trouxe realmente questões importantes para o período, relacionados, então, como eu disse, não só à lucratividade, mas olhando o planeta. A partir disso, em 2004, o secretário executivo da ONU, na época era o Kofi Annan, ele reuniu 50 CEOs dos maiores investimentos no mundo, das financeiras. E ele, nesse convite, ele trouxe reflexões sobre algo além que precisava ser feito, considerando o triplo bottom line. Nesse convite, ele perguntou a eles o que eles faziam de diferença para o mundo, além do resultado que as empresas obtinham. E foi também, com base em perguntas poderosas, que ele conseguiu mobilizar a gestão financeira do mundo. Por isso que o conceito ESG ele parte do mercado financeiro, porque é onde realmente essas empresas provocadas a fazer algo mais passaram a utilizar esse conceito diferenciado. Aqui, ele trouxe um documento, e aqui vocês vão receber, atualizado esse slide, esse documento, em 2005, trouxe o conceito ESG, tá? Então, esse documento ele traz essas informações, que passa a olhar, né, que quem se importa ganha. Então, puxa, como investidor, você está me dizendo que eu tenho que ser mais sustentável, que eu tenho que olhar mais para o planeta, mas isso custa para o investidor. Tá? E, nesse documento, eles consideraram, custa, mas você vai ter retorno sobre isso. Nenhum investidor vai colocar dinheiro, gente, para ser bonito. Ele quer retorno no fim do dia, no fim do período, e esse consolidado de informações trouxe isso. Calma, investidores, vocês vão colocar dinheiro aqui, mas vocês vão ver retorno disso. Então, aqui foi em 2005, e, fechando esse conceito, essa jornada do conceito de ESG, teve o Pacto Global
em 2015, Paris, que focou muito nas questões climáticas, muito forte, emissões de gases, que também consolida, né, essa tríade de siglas. E, não menos importante, em 2015, eles assinam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí que o negócio começou a pegar para as empresas e que, num período aí de 2015 a 2030, todos nós temos algo a ser feito relacionado ao planeta, às pessoas, a parcerias e à sustentabilidade e à diminuição da pobreza, da desigualdade social. Então, esse é um pouco do eixo da jornada. Quando nós trazemos o próprio conceito, que acho que já é dominado por vocês, sobre o ambiental, o social e a governança, né? Por isso, as informações relacionadas às siglas. Nós temos aqui o que precisa ser feito no fim do dia para as empresas serem ESG, né? Serem adeptas, aderir aos pontos da ESG. Empresas com o E, né, ou o A, buscam desenvolvimento sustentável em harmonia com o meio ambiente. Tudo que ela pensa em máquinas novas, em melhoria do processo, nos seus resíduos, naquilo que se gera, ela tem que olhar que isso tem um impacto no ambiente e o que ela vai fazer com isso. No social, a relação com o meio, com colaboradores, com consumidores, com os stakeholders, toda essa gama de profissionais, de pessoas envolvidas, precisam ser afetadas por essa organização. E na governança, são a garantia das leis, dos compromissos obrigatórios que respeitam as pessoas. E tudo isso leva a uma única palavra. Quando nós falamos de ESG, nós estamos falando no upgrade da palavra sustentabilidade, que ela já tem centenária. Então, olhar para ESG nas organizações é olhar o que elas estão fazendo para serem mais sustentáveis. E quando nós trazemos o conceito de sustentabilidade, a gente vai falar que aquilo que é óbvio para a nossa vida. Olha dentro da sua casa o que é sustentável para você. Certamente vai ser você ter água, a luz, você vai ter o alimento, você vai tem seus valores, e aquilo torna óbvio para a vida, para aquilo que você construiu. E quando a gente olha os 3 eixos, nós estamos olhando que sustentabilidade é estratégia para a vida. E vida das pessoas que trabalham nas empresas, das comunidades, dos investidores, daquilo que precisa ser construído e realmente firmado para resultados. Quando falamos sobre critérios, né, a própria jornada ela traz elementos que são base para que as empresas olhem se vão ser aderentes, porque Rodolfo colocou muito bem, né? A gente faz escolhas e pode ser que algumas empresas escolham não ter esse caminho de imediato. Mas, como eu falei, se esse assunto não chegou ainda, estão atrasados, porque não é uma premissa de escolha das organizações mais. Isso já é um veredito para a sustentabilidade das empresas. Então, qual o impacto disso a gente vai falar, mas hoje não se tem mais muito o que fazer diante disso. Precisa se olhar para esses 3 eixos. Por isso é importante vocês olharem e já pensarem o que dentro da empresa que eu trabalho, nós estamos em aderência ou não com esses critérios. Quando falamos, então, do environmental, né, o ambiental, as empresas precisam olhar, e isso é só a ponta, tá? A partir disso tem muita coisa. Sobre para onde vai os resíduos do processo produtivo dela, o que é feito? Ela tem que se preocupar com isso. Tá? Existem certificações que mostram os selos ambientais, se é uma empresa correta com isso, com o ambiente, correta com a sua comunidade, porque isso existe um impacto na atmosfera. Utilização dos recursos naturais, quando falamos do próprio uso de água, de energia.
né? A emissão dos gases e aqui, de novo, né, a utilização de água e energia. Então, isso é o mínimo para a gente estar falando do ambiental. Quando falamos do social, nós temos importantíssimo aquilo que é mandatório, políticas de trabalho, que são, né, as regras, aquilo que nós reforçamos para que haja harmonia dentro da empresa. Relacionamento com a comunidade, com colaboradores, principalmente quando a gente fala desse compromisso deles. Então, a parte de comunicação dessas práticas e daquilo que as organizações estão fazendo precisa chegar para esses colaboradores para que eles também avaliem se a forma como as empresas trabalham é aquilo que eu espero. Como a colega Natália colocou, né, eu escolho, e hoje, se a gente não for muito rápido nisso, né, a gente acaba perdendo, mas porque hoje os candidatos, nós escolhemos aquelas organizações, nós compramos de empresas que nós nos identificamos. Tá? A geração nem estuda nem trabalho, são os melhores nisso. Eles escolhem sustentabilidade, eles compram roupa de brechó, eles escolhem não usar canudinho e quase matam você com os olhos se você estiver usando um canudinho que não seja biodegradável. Mas eles são os melhores para ajudar nisso, né, hoje, quando a gente fala, né, estão em dúvida do que são, mas quando se fala de sustentabilidade, eles são nota 10. Tá? Direitos humanos e legislação trabalhista também fazem parte desse eixo. E relacionamento com os clientes. Por que as empresas, eu falo para vocês que não tem mais escolha? Porque quem quer se manter no mercado é o teu cliente dizendo, ó, você faz isso? Ah, então, se você faz, se você está dentro desses critérios, eu vou continuar comprando de você. Na tua cadeia, existe isso também? Né? O fornecedor que te entrega para você compor teu produto, para você entregar, também respeita? Tá? Ou lá, de repente, você não olha muito para isso e, de repente, surge um escândalo aí. Trabalho infantil, tá? Abuso de jornada. Como que fica? Então, é uma cadeia. E isso, quando a gente mexe com um investidor, quando a gente mexe com o dinheiro, a gente está falando que quem traz isso é o cliente. Então, ele passa a fazer essas escolhas. Tá? Na Romagnoli, nós temos muitos clientes que são concessionárias de energia. E hoje, quando a gente olha o ranking de ESG, nós temos a CEMIG e Energisa, que são nossas grandes clientes. E nós recebemos os questionários lá para avaliação, perguntando, você faz isso? Você faz isso? Isso gera uma pontuação. Nós tivemos recentemente um ganho de 2% na margem de contribuição por nós estarmos atingindo os critérios daquela companhia. 2% na margem de contribuição, gente. Um show. Então, quando você fala que vem retorno para a organização, são esses aspectos que começam a aparecer. Puxa, se eu não tivesse feito isso, se nós não tivéssemos alinhados com isso, nós teríamos perdido essa licitação, né? Esse pregão, a gente não estaria sendo aqui competitivos, nos mantendo no mercado, porque não estar aderindo ao ESG é você se afastar cada vez mais dele. Tá? E aqui, no eixo governança, a composição do conselho, então, as empresas que têm conselho de administração, esse ponto de governança é importante por todas as políticas e os critérios, mas também, quando a gente puxa, e está muito linkado o S e o G, porque aqui, vamos considerar que a gente tem 66%, né, disso tudo, a diversidade, a inclusão, né, todos os processos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, aos cuidados com comunicação, né, e a presença em conselho. Quando a gente fala da presença feminina, porque sempre foi um ambiente muito masculino, é um ambiente ainda muito masculino, ele é um desafio importante. Este ano, na Romagnoli, nós conseguimos colocar 50% de mulheres no conselho de administração. Uau!
muito inédito, foge a todas as estatísticas, e isso, para nós, realmente é um ganho. Mais importante do que a gente pensar em que a gente coloca é sempre se a pessoa é capaz para isso. Então, não adianta simplesmente a gente estabelecer regras de que não, a gente vai contratar 50% homem, 50% mulher. Tá, eu vou ter competência nesses percentuais? Vem para dentro. Senão, não adianta a gente fazer bonito só para mostrar que tem um indicador. Tá? As pessoas sofrem com isso também. Então, isso é um fator importante quando a gente fala de governança. Remuneração dos executivos, por quê? Porque esse movimento gera indicadores que são atrelados à remuneração variável. E que eles vão começar, atingiu aos indicadores definidos pela empresa de ESG, você vai ter teu bônus lá ao final. Se mexe no bolso, todo mundo começa a fazer diferença, começa a trabalhar. Então, isso impacta também. Não é ainda uma prática generalizada, isso está sendo bastante pontual, porque há 20 anos se fala de ESG e nos últimos 2 anos muito mais fortes. Segurados pela pandemia, porque por mais que esse compromisso tenha sido pulverizado para muitas organizações, o que a gente trabalhou nos últimos 2 anos em RH? Manter as pessoas vivas, né? Fazer todo mundo trabalhar bem. E isso foi geral. Então, esse G ficou um pouco ali, meio que, espera que um pouquinho a gente volta de novo. Mas, tudo acalmando, né? Muitas coisas acomodando, a gente não pode perder o ritmo de que tem que ser feito. Tá? Tem que ser feito. Transparência nas divulgações de dados, quando a gente tem balanços emitidos e todas as informações. E o relacionamento com governos e políticos, empresas certificadas, empresas listadas como ESG, elas estão mais suaves, o governo fica mais suave diante de algumas cobranças, porque também entende que ela corresponde, em grande medida, a tudo aquilo que é mandatório e aquilo que é necessário. Aqui também, quando a gente fala desses critérios, então, como que a gente defende, né, essas mudanças nos aspectos ambientais, sociais e de governança na empresa? Quando a gente mostra os benefícios. Então, como eu comentei com vocês a respeito desse cliente, nós tivemos aí 2% na margem de contribuição. Melhorou nosso desempenho financeiro e isso gera um resultado melhor para a companhia. Temos também o estímulo de investimento. Se a origem está lá, se não, né, a origem está lá no mercado financeiro, os bancos estão afiados nos critérios ESG. Você atendendo a esses requisitos, eles vão te dar dinheiro. Então, o investidor vai ser credenciado a grandes investimentos. E quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente fala sempre em cifras bem expressivas. Então, isso gera também segurança para o banco de que essa empresa, olhando lá, né, o pacto assumido em 2004, ela é uma empresa que atende realmente ao bem-estar comum do planeta, da sociedade, não só financeiro. Fortalece a fidelidade do cliente. Então, preço e prazo já está em segunda mão. Vamos olhar lá. Você atende esses requisitos? É uma empresa com governança, ética no sentido de governança e no sentido ambiental. Então, você tem a minha fidelidade. Agora a gente discute preço e agora a gente discute prazo. Então, essa vai ser a ordem dos fatores. Tá? Lembrem bem disso. Essa vai ser a ordem. Até então, vamos lá, o cliente compra o melhor preço e o melhor prazo. Não está mais. Tá? Até porque ele tem uma cadeia pressionando ele também. Não é porque ele faz isso de bonito. Né? Tem uma cadeia pressionando ele e ele vai seguir. Justamente porque ele quer melhorar desempenho e justamente porque ele quer que, quando ele bater na porta do banco pedindo dinheiro para um grande investimento, ele seja aceito. Aqui é o que todos vocês estavam esperando ouvir na manhã, né? Melhora a taxa de turnover
Deixa eu abrir todos. E retenção de talentos. Então, isso, quando a gente fala dessa geração neném, e que é o futuro das nossas organizações, né, a gente precisa só mostrar para eles os tempos e os movimentos, mas eles passam a escolher onde eles querem estar. Inclusive, nas entrevistas, né? De onde vem sua matéria-prima? Vem da China? Nossa, mas quanto é a pegada de carbono para vir o aço da China para o Brasil? Vocês não têm intenção de desenvolver um fornecedor aqui para ficar esse impacto ambiental menor? O produto que você fabrica é testado em animais? Então, essas são as perguntas vindas, né, dos candidatos e dessa geração que escolhe as empresas, né? Não mais as empresas escolhem as empresas. Por isso, todo esse trabalho, né, de marca empregadora. Ajuda na diminuição de riscos, porque quando eu tenho uma governança bem estruturada, eu tenho ali um alerta de que está tudo bem aqui, a gente corresponde com as práticas obrigatórias, né? E reduz o desperdício de custos de produção, quando a gente tem uma cadeia comprometida com isso. Não é simplesmente dentro da produção, mas eu tenho suprimentos, eu tenho, né, o impacto, né, em logística, principalmente. Então, aqui, a gente tem benefícios para avisar as empresas. Gente, tem resultados importantes aqui. Achei mais rápido que o pessoal está falando. Por onde começar? Né? Para quem não começou, para onde começar? Na Romagnoli, nós recebemos uma recomendação do CEO no final do ano, e nós estamos aí há 7 meses de um diagnóstico. Nós construímos, então, em primeiro lugar, conhecimento, tem que estudar. Tem que olhar, e eu disse para vocês, é a sigla das galáxias. Quando no celular de vocês hoje já vai aparecer curso de SG, empresa de consultoria de SG, porque né, a gente já sabe que todo mundo escuta, não é, Natália? Então, vocês já vão receber. Busque informação, tem que conhecer. Tá? Tem que conhecer do assunto para que a gente tenha discussões de qualidade. Tá? E possa apresentar para a empresa caminhos. Tá? E a empresa direciona, quando a gente fala, né, da questão do contexto do negócio. Se há o cliente pressionando, se é uma realidade que está posta, quais são os caminhos que a empresa vai adotar para essa adesão. E um último pilar extremamente importante, cultura. A forma como a empresa vive, se comunica, ela vai chegar rasgando, já vai fazendo tudo, ela é mais conservadora, ela vai fatiar. Por isso é importante a gente ir para essas etapas. Nós construímos uma matriz de materialidade. Então, quando você pesquisar também nas ferramentas de internet, tem lá a construção dessas etapas, são bem simples. E para um diagnóstico interno, olhando como que a empresa se comporta, é o caminho. Tá? Depois, o negócio vai estar muito gigante, vou precisar de mais braços, bora. Mas, a princípio, a matriz de materialidade é aquilo que é relevante e que pode impactar financeiramente a empresa. Então, você classifica que existem temas que são críticos e, a partir desses temas, você abre para um diagnóstico da companhia. Nos eixos, o que eu tenho, o que nós fazemos, o que realmente, né, o nosso colaborador enxerga, o que chega para a comunidade. Eu envolvo toda a cadeia quando eu falo de fornecedores, quando eu falo, né, da logística, de compras. A documentação de dados, então, quando nós fizemos esse levantamento, não basta dizer, eu tenho um programa lá de assistencialismo. Tá, então me fala como que é esse programa. Então, a gente tem lá uma evidência do que fazemos. Assistencialismo não é ESG, não é o S. Tá? O S é o impacto além do você entregar. Então, algo importante que nós fazemos na empresa, nós fazemos a campanha do leite. Recentemente, né, Cleide, fechamos nossa campanha do leite. Arrecadamos com voluntários, com funcionários, e a gente entrega para colaboradores mais vulneráveis e para a comunidade. Olhando aqui, onde vocês acham que a gente podia melhorar a nossa campanha? E nós não fizemos ainda, tá? Só entregar o leite?
Importante, vão ter leite. O que vai ser feito com a embalagem? Então, aí, como um aprimoramento, é a gente olhar, puxa, realmente, a gente entrega o leite, mas essas famílias são orientadas de que isso não pode ir para o lixo comum? Existe uma cooperativa que pode pegar a caixinha? Isso é o social, além. Mas não nos culpem, Cleide, não se culpem, Cida e nem eu, porque nós estamos num processo de aprendizado, né? E reelaborando justamente todas as estratégias que temos. Então, é olhar além do que você faz, além do que é assistencialismo, do que é filantropia. E, não menos importante, né, nesses pilares, é a governança, porque ela precisa estar em tudo, né, algo muito legítimo. Aqui, nós temos o que impacta, né, transformação do negócio, a asseguração de que tudo isso realmente está acontecendo, são dados confiáveis, né? A rastreabilidade, quando eu falo para vocês, nós temos um produto lá que eu não fabrico parafuso, mas que eu pego um parafuso de um fornecedor. Ok, esse fornecedor também está ok? Porque é isso que a gente tem que puxar nessa cadeia, né? E a economia circular. Estava conversando com a Sônia no início, né? A economia circular é o seguinte: aquilo que eu produzo e entrego para o cliente, ele me traz o refúgio dele e eu preciso fazer uma transformação sem impactar o ambiente. Então, um exemplo, nós temos um produto que é artefato de concreto, que é o poste de luz. Eu entrego para uma concessionária que é lá do Rio Grande do Sul, a RGE. Lá no Sul, tem muitos postes de madeira. O que a concessionária quer? Ela quer que a gente pegue os postes de madeira de volta. Onde a gente vai pôr? Primeiro lugar, onde que eu coloco os postes de madeira, que são centenas de postes? Segundo lugar, o que eu vou fazer com essa madeira? Mas eu não posso fazer ela voltar para o meio ambiente. Ah, eu coloco lá, eu pico, eu faço lenha. Eu tenho que fazer esse caminho sem prejudicar o meio ambiente, economia circular, que é o mais crítico. Pensa no produto, tá? É o mais crítico. E não menos importante, coroando tudo isso, é a monetização. Precisa dar dinheiro. Precisa dar dinheiro. Vocês entendem que isso dá dinheiro? Né? Que eu olhar para o contexto, para essas práticas, retorna dinheiro para as empresas? Retorna. Mas precisa se estruturar, trazer os dados e fazer um trabalho gigante. Eu aprendi nesse processo que ESG é um tema transversal. Ele está em todas as áreas, ele está na companhia, paralelo àquilo que ela faz. Ele está lá, ó. Em tudo que você faz, você olhe ESG. Aqui, para a gente não demorar muito, tem coisas boas, felizes, né, acontecendo, boas práticas. Então, BNDES já está colocando que ele vai ser melhor, ele vai ser mais suave, mais doce para as empresas credenciadas ESG. Vai dar mais dinheirinho. É isso que ele está dizendo. A Brose, que é uma indústria que fornece componentes para grandes automobilísticas, ela está aqui em Curitiba. Ela já colocou esse indicador de ESG na remuneração dos executivos. A Leroy Merlin, pensando em economia circular, disponibilizou aluguel de equipamentos, né, de alto valor agregado, então notebooks. Então, não precisa comprar, eu alugo porque isso um dia, né? Então, essa foi uma iniciativa. O Carrefour, ele conseguiu 100% rastrear da onde vem a carne bovina e suína dele, o que está sendo usado para alimentar esses animaizinhos para ele chegar para nós, né? E a Danone, aqui no Brasil, ela começou a substituir os insumos importados que vêm do outro lado do mundo, pensando justamente na questão da pegada de carbono, então reduzindo isso, tá? Tem muitas coisas legais, eu não coloquei mais aqui que ia estragar meu slide, brincadeira. Mas tem muitas coisas legais acontecendo, muitas empresas trabalhando nisso, né? Então, vocês podem buscar. E aqui, importante, qual o caminho? Né? A gente citou aqui algumas ferramentas. O caminho, sim, ele vem primeiramente
por você olhar dentro dos ODS, que não é segredo para ninguém, e lá tem o que precisa ser feito. E, claro, exige investimento, existe uma transformação. Mas olha lá que, dentro, quando a gente fala de ambiente, eu tenho aqui pelo menos quatro objetivos. Quando a gente fala da parte social, eu tenho 8. Quando eu falo de economia, eu tenho mais 4. Tem coisas para serem feitas e precisam ser trabalhadas, e estão à nossa disposição. Também, a gente precisa, nessa jornada, né, sair da visão interna para algo mais forte. Então, por isso que não é uma missão solitária de recursos humanos. Na Romagnoli, nós montamos um comitê, e não é comitê para ser bonito, é comitê para trabalhar, porque foi esses 7 meses de trabalho exigiu bastante dos gestores, das equipes, para esse mapeamento e para construir essa matriz de materialidade. Nós fechamos ela semana passada. Eu não posso mostrar muitos dados para vocês, porque ainda a gente vai apresentar para o presidente, né? Foi um pedido dele. E ele foi bonzinho, né? Ele deu aí 6 meses para a gente trabalhar. Uau! Né? Então, mas é importante a gente olhar. Nesse comitê, eu tenho a área jurídica, que hoje, da companhia, essa gestão ela trabalha também com segurança. Então, nós temos, numa sala ali, 3 pessoas que agregam, né, os 3 eixos para essa discussão. E aqui, um pouco dessa jornada, o que nós discutimos? As políticas, e aqui inclui as políticas de diversidade, de inclusão, de remuneração, de tudo aquilo que precisa ser agregado. Certificações e selos são importantes, porque eles já mostram um caminho de regulação de um processo e daquilo que é necessário. Programas de saúde física e mental são programas que afetam, né, produtividade, que afetam o bem-estar dos colaboradores e da comunidade. Liderança, ela é o chapéu disso tudo, porque se eles não comprarem esse conceito, não adotarem isso em suas práticas, no incentivo às suas equipes, não rola, não acontece, tá? O engajamento da comunidade, dos colaboradores para esse trabalho. Então, também a criação de grupos de voluntariados dentro das empresas, né? São ações importantes, além dos comitês temáticos, mas o grupo de voluntário é uma comunicação importante para a comunidade onde cada um está, né? E para mobilizar aquilo que nem sempre a empresa consegue chegar. O posicionamento, a comunicação é muito maior do que simplesmente ferramenta, mas ela responde àquilo que é estratégico na organização quando se posiciona sobre temas críticos hoje. Tá? Então, comunicar é importante. O senhor Jair trouxe para mim, quando estávamos ali fora, falando o que eu recebi, que eu publiquei. Nós lançamos essa semana uma comunicação à comunidade, então nós estamos aqui em Mandaguari, tá? Mas que a gente abre as contratações para 50 mais. Então, uau, esse povo está arrasando com estabilidade, sabendo o que quer, com experiência e ajudando também no desenvolvimento dos mais jovens. Então, fizemos essa publicação e isso faz com que a comunidade veja como que a empresa se posiciona, o que ela defende, né, o que ela quer. A proposta de valor, o EVP, a proposta de valor ao empregado, ela tem que comunicar isso também em toda a sua cadeia, como a Natália colocou, né? Entra já sabendo quais são os caminhos e que a empresa tem para esse colaborador. A empregabilidade. A gente fala muito de falta de talentos, de pessoas não qualificadas. Esse movimento social de trazer espaços para educação continuada, para a formação das comunidades. Nós temos, dentro do posicionamento das empresas, indústria, comércio, os sistemas que podem apoiar isso, mas nós precisamos trazer esses jovens para esse engajamento, para estudarem. Nós tivemos um gap educacional forte em pandemia, tá?
E a gente precisa resgatar isso, mas parar de se queixar de que não tem. Nós temos que fazer a nossa tarefa de casa de desenvolver, de buscar ações e trazer a comunidade para isso. E veja o que é o impacto social. Ok, se ele não trabalhar na minha empresa, eu estou fazendo diferença para essa comunidade, eu estou tirando ele da ignorância, né? Então, é esse o caminho de impacto. A lei geral, como eu falei para vocês, ela é um fator importantíssimo de critério também dentro dos eixos, e, sem dúvida, a gente chega a isso. Então, o importante é olhar, é forte essa onda, a gente precisa surfar nela, mas o que de diferenciais a gente já faz? Nesse trabalho de fechamento, a semana passada o gestor me mandou, ele falou, Rosane, vou fechar aqui, vou salvar o PDF, vou mandar, né, para a nossa reunião. E eu abri, falei, vou fazer uma conferência e tal. E mandei para ele, achei um negócio extraordinário. E vejam, né, as coisas, o caminho se faz caminhando também, né? Eu lembrei-me que nós temos um programa chamado Carona Solidária na empresa. Gente, ele é no ambiental. Que show! Por quê? Se eu estimulo o colaborador de que ele venha de carona, ou mesmo de bike, venham 2 de bike, né? Lá o município é pequeno, mas que venham, né, estimular a carona, muito mais do que otimizar meu estacionamento, eu estou reduzindo a pegada de carbono. E lá não estava no nosso relatório. Vejam que é algo para a gente estar se provocando sempre, né? E daí eu respondi para ele, falei, nossa, Carona Solidária, é um programa legal e tal, tal e tal. E a gente tem que fazer isso, né, para mais. Mas importante, olhem o que vocês têm, porque tenho certeza que tem coisas que já estão sendo feitas. A gente precisa caracterizar, dar valor, dar luz, tá bom? E, sem dúvida, tudo isso respeitando a cultura. A gente transforma ela à medida que existe também, né, uma cadeia correspondendo, existe, né, um approach também da alta administração desejando isso. Tá? Então, vai muito da cultura de cada lugar. Na Romagnoli, nesse mapeamento que nós fizemos de materialidade, nós identificamos 107 ações. Tá? Então, é um trabalho, claro, a gente tem uma relação de governança sócio-responsável de muito tempo, mas foram identificadas 107 ações, esses são os números dentro de cada eixo. Tá? E dentro dessas ações a gente tem uma classificação. E agora a discussão com o presidente onde você vê que a gente tem que, né, atuar primeiro, o que é mais relevante e aonde, né, a nossa matriz acusa. Tá bom? Terminando, né? Então, o que eu trouxe foi a ponta de um iceberg, porque tem muita coisa para ser discutida. Incentivo vocês a buscarem, esse é o caminho mesmo. Não estão sozinhos, porque é um tema extremamente novo na América Latina. Estamos sendo muito puxados pelo mercado financeiro e pelas multinacionais, que já fazem muito do lado de fora, tá? Mas que precisa ser dado um passo. Então, façam, né? Estimulem essas discussões. Como protagonista que a RH precisa ser, façam isso. E é uma ironia, mas que mais pessoas dentro da organização possam abraçar árvores, né? Não só RH, agora é a vez de todo mundo abraçar.